Que Deus abençoe os irmãos, que a paz, a alegria, esperança. Boa tarde, Gilda, boa tarde, Neuzeni, boa tarde a todos que chegaram aqui hoje para ouvirem a palavra de Deus, para aprenderem um pouco mais das coisas do Espírito, para serem ministradas, boa tarde, Nath, para serem ministrados pelo trono da graça de Deus. Vamos iniciar agora, vamos orar, porque temos uma palavra profética. Seja bem-vinda, Jéssica, seja bem-vinda, Ruth, sejam todos bem-vindos, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco essa tarde, que a paz, a esperança, a alegria, as provisões do Espírito sejam derramadas do trono da graça de Deus para nós. Amém? Temos uma palavra poderosa para ministrar ao seu coração hoje. Você que gosta de acompanhar, seja bem-vinda, Alice. Lucas capítulo 5. Mas antes nós vamos estar orando, apresentando a Deus a ministração dessa tarde. Vamos apresentar a Deus as palavras que sairão da minha boca. Vamos apresentar a Deus cada um daqueles que estão entrando, ou os que entraram e não quiseram participar, mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está aqui. Bem-vinda, Lu. E se o Espírito Santo de Deus está aqui, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por acontecer. A paz do Senhor, filha. Grandes coisas, Nathalie, seja levantada, abençoada pela glória de Deus. Grandes coisas, poderosas coisas, o Espírito Santo de Deus irá operar no meio dos seus filhos. E se você chegou aqui hoje dizendo: Deus, muda a minha história, muda a minha estratégia, a minha visão. Eu quero conhecer mais de Ti, eu quero viver mais de Ti, eu quero ter a essência do trono da glória, eu quero ter experiências aos pés do Senhor, eu quero viver coisas sobrenaturais, pois hoje o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E eu creio que muito mais o Espírito Santo, Ele irá fazer por mim e por você nesta tarde. E o nome do Senhor Jesus será engrandecido, glorificado, exaltado, e você será levantado por essa palavra profética que irá ser ministrada ao seu coração esta tarde. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas irão acontecer, como diz aquela canção do Fernandinho, e grandes coisas você vai viver. Irmãos, hoje eu inesperadamente recebi uma mensagem de uma pessoa que tinha se afastado aqui dessa live, e ela me dizia assim: pastora, eu gostaria de agradecer a senhora, gostaria de abençoar essa obra, porque tudo que eu fui ensinada, porque foi uma mulher, eu hoje vejo a senhora na minha frente, nas questões difíceis que eu tenho que resolver, e eu precisava voltar para abençoar essa obra. Então eu quero ministrar para você essa tarde, que tudo, bem-vinda, Luana, seja bem-vinda, minha filha, tudo que você está aprendendo nesta live, todas as ministrações que o Espírito Santo de Deus, Ele tem promovido aqui, guarde como um tesouro. Porque vai chegar um tempo na sua vida que você vai dizer: Deus, eu fui ministrado nisso, eu fui ministrado naquilo, eu fui ensinado nisso, eu fui ensinado naquilo. Eu hoje não tenho essa fragilidade, eu não tenho mais aquela, eu não vivo isso, eu não vivo mais aquilo. E eu vou dizer a você por quê? Porque aonde o Espírito Santo de Deus opera, aonde o Espírito Santo de Deus age, é impossível que nós sejamos iguais. Aonde o sangue de Cristo nos lava, bem-vinda, Thaís, é impossível que você permaneça igual. E eu vou dizer para você por quê. Porque o Espírito Santo, ele é troca de sangue, ele é troca de cérebro, ele é troca de vida, ele troca até a nossa saúde. Quando somos ministrados pela graça, é impossível
que sejamos iguais, porque o sangue de Cristo nos lava, nos liberta, nos molda, nos levanta e nos aprimora para viver o milagre. Oh, aleluia! Oh, recantará, yasabinou, reminantará, yasabinaia. E nós vamos orar. Estarei ministrando uma palavra hoje que está em Lucas 5. E eu gostaria que todos vocês participassem. Porque o que será ministrado aqui vai ser tesouro. Cada dia que você é ministrado aqui é um tesouro que o Espírito Santo de Deus está revelando para você. É uma porta emocional, é uma porta espiritual, é uma porta de autoridade material que o sangue de Cristo está ministrando para você. Oh, aleluia! Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos essa tarde diante de Ti. Nós colocamos a nossa vida, a nossa visão, a nossa audição, mas acima de tudo, colocamos as nossas emoções dentro da Tua vontade. Eu ministrava essa tarde para minhas filhas e eu falava: não confie no braço de ninguém. Porque existe maldição sobre aqueles que confiam nos outros. A palavra diz: maldito é o homem que confia no outro homem. Mas bendito é aquele que faz do Senhor o seu braço. Bem-vindo todos, quase não saiu. Bendito é aquele que põe a sua esperança, a sua expectativa no Senhor. Bendito é aquele que faz do Senhor o primeiro, que faz do Senhor o único, que coloca seus desejos diante dele. Oh, Ramandaraga sabenou que namená pirou messibinaga. E hoje, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Jesus. Nós estamos aqui para termos comunhão com a tua presença. Nós estamos aqui para estar conectados com a tua graça. Nós estamos aqui para estarmos próximos de ti. Nós estamos aqui, Senhor, para ter uma experiência de poder aos teus pés, Senhor. Nós estamos aqui essa tarde porque queremos, Senhor, viver um tempo de graça. E hoje, irmãos, eu vou ministrar 2 palavras. E eu quero que você escute cada palavra que será ministrada, porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você hoje. O Espírito Santo de Deus, ele vai operar em você hoje, através da revelação da palavra de Deus, que irá descer para você aqui hoje. E se tu crer, se você estiver disposto a abrir o teu coração, se você estiver disposto a abrir o teu entendimento, se você estiver disposto a abrir a tua essência para o Espírito Santo de Deus operar, milagres vão acontecer, portas vão se abrir e o sobrenatural de Deus vai mudar aquilo que precisa ser mudado, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Irmão, vamos curtir muito. Compartilha esta live aí pelo menos com 10 pessoas. Hoje é o último dia aí desse mistério do Fast aí. Quem puder me ajudar aí com tudo que for do Fast, eu agradeço. Pra gente poder conseguir para a Liga A2, que a gente está galgando aí chegar na Liga A1, que é a maior classificação aí do TikTok. Para honra e glória do Senhor, estamos na Liga A já. Falta pouquinho pra gente chegar na maior liga aí. E eu creio, irmãos, que nós vamos chegar. Porque Deus é bom, o diabo não presta. O poder de Deus está sobre nós. E aonde Deus está, o mal tem que sair. Aonde o Espírito Santo de Deus está, o sobrenatural tem que acontecer. As portas que foram fechadas serão abertas. Aqueles que falaram para você que você não tem condições de ter, de viver, de possuir, eles estão enganados. Porque diante de ti vai aquele que criou o mundo. Diante de ti vai aquele que criou o universo. Diante de ti vai aquele que fundamentou a terra.
diante de ti vai aquele que muda os cenários em torno de você. Oh, aleluia! Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizemos, a admiração se apoderou dele e dos seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Irmãos, eu prego muito de como sobre Jesus muda a nossa identidade. Mas para Jesus muitas das vezes mudar a nossa identidade, Jesus ele nos alcança em um momento de fragilidade. Pedro estava lançando a rede a madrugada inteira, mas pautado no seu braço, pautado no seu conhecimento, pautado nas suas expectativas. E quantos de nós temos andado baseado nas expectativas que carregamos, não andando de acordo com aquilo que Deus tem que operar? Pedro estava cansado, porque quando fazemos coisas, quando lavamos as redes e jogamos ao mar, sem a determinação de Deus, o que resta para nós é um cansaço intelectual, é um cansaço material. As portas não se abrem e nós ficamos falando: Deus, até quando a minha vida vai andar desse jeito? Deus está dizendo: até quando tu quebrar princípios? Até quando você for baseado na força do teu braço? Até quando você olhar para aquilo que você sabe fazer? Só que o Espírito Santo de Deus, ele começa a ministrar no meu coração esta tarde, para que eu possa ministrar uma palavra profética para você, para que eu possa liberar algo que vai mudar a tua visão acerca daquilo que Deus quer operar sobre a tua casa. Pedro era um cara agressivo, era um cara motivado a trabalhar, mas havia algo sobre a vida de Pedro que precisava ser modificado, porque Jesus tinha um propósito sobre Simão, e Simão passa a ser chamado de Pedro, porque Jesus o apelida de pedra, que vem do hebraico, vem do grego. E quantas pessoas entraram aqui hoje e estão dizendo: Deus, se não for do meu jeito, não tem como as coisas acontecerem. E Deus está dizendo: pedra. Eu hoje trouxe você aqui para ministrar uma palavra, para que o teu entendimento intelectual seja lapidado pela graça. Tem pessoas, boa noite, meu filho, que elas só entenderão quem é Deus
quando exaustivamente elas lançarem as suas redes sobre o mar e não tiverem resposta. E aí, sobre a palavra de Jesus, ela vai lançar a rede e a sua história de vida será transformada. Ou seja, tem pessoas que terão que viver o processo cansativo para que elas possam entender a proposta de Deus para a vida dela. Existem pessoas aqui chegando e dizendo: pastora, eu lancei a rede vários momentos e não tenho resposta. Mas eu te pergunto uma coisa: você lançou a rede sobre a palavra de Deus ou você lançou a rede de acordo com aquilo que os teus olhos têm te apresentado? É a pergunta que eu faço a você. Você lança a rede baseado naquilo que Deus te proporciona, te manda e sobre os princípios daquele que tem o poder de operar? Ou você tem feito coisas de acordo com as suas necessidades? Como Pedro, muitas das vezes, a única maneira de Jesus nos alcançar é através da exaustidão. Você faz uma porta, não dá certo. Você acessa outra porta, não dá certo. Você acessa mais uma outra, não dá certo. Você caminha para mais uma outra. Chega, Jesus, eu não aguento mais. Eu não suporto mais o que eu estou vivendo. Aí Jesus disse: agora é na tua fraqueza que eu me aperfeiçoo para mudar a tua identidade, para levar você ao estágio que eu preciso que você chegue, para que você seja levantado pela graça. Muitos de nós dizemos assim: Deus, eu estou tão cansado, porque eu já tentei tantas vezes, porém, eu não consigo ver as tuas promessas se cumprir. Eu já tentei tantas vezes, mas eu não consigo ver os teus olhos postos sobre mim. Aí Jesus manda eu dizer para você: é porque tu tentaste baseado naquilo que você acredita que é a força do teu braço. Marque essa palavra aí e vamos lá em Jeremias 17, que eu estou a semana inteira lendo Jeremias 17. Inclusive eu fiz um estudo com as minhas filhas hoje sobre Jeremias 17. Jeremias 17:5. Porque eu tenho uma palavra revelada para entregar para você hoje. Eu tenho uma palavra ministrada diante do coração de Deus. Eu tenho uma palavra para liberar sobre você hoje, que vai mudar a tua história, vai mudar teus pensamentos, sentimentos e atitudes. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque, irmão, se eu faço da minha carne o meu braço, se eu faço de alguém o meu braço, eu estou automaticamente apartando o meu coração do Senhor. E aqui tem uma chave que se abre de princípios bíblicos e inteligência emocional. Se eu estou confiando na força do meu braço, eu estou afastado. O meu coração está longe daquele que tem o poder de operar. Primeira chave que vai desbloquear o teu entendimento intelectual hoje. É a primeira chave que irá mudar a tua expectativa em relação ao teu futuro. Seis. Porque será como um arbusto solitário. O Espírito Santo me deu uma revelação nessa palavra hoje. Daniele, quantas pessoas
solitárias você conhece? Falei muitas. O Senhor está aqui, a palavra revelada. Porque será como um arbusto solitário no deserto. Não verá quando vier o bem. Antes morrerá nos lugares secos, no deserto, na terra salgada, inabitável. Escute! Sabe por que tem tantas pessoas solitárias hoje? Porque ainda estão embasadas na força do seu braço. Qual é a consequência de quem é baseado em algo ou em alguém? Solidão, escassez. Morar em lugares salgados, inabitáveis. Quantos estão sofrendo debaixo de um espírito de solidão e Deus está revelando esta tarde? Ei, se você anda baseado e confiando em alguém que não seja mim, peça perdão hoje. Existe uma legalidade espiritual. Existem demônios colocando pessoas em lugares áridos, solidários e no meio de desertos, porque andaram ou andam baseados em seus próprios entendimentos e não se arrependeram no profundo das suas almas. E o que é isso aqui? Princípios. Isso é princípio do reino de Deus que está descendo para você hoje. É Jesus dando um alerta que tem gente que vai começar a viver virada. Oh, rabandaraya sabinou que numinaia. Aí 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Irmão, sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Que aquele que confia o seu coração inteiramente no Senhor, ainda que tudo em torno de você esteja seco, você continua, a tua árvore continua dando flores verdes. A tua raiz continua firmada e você continua dando frutos. Então não venha me dizer que Deus não está olhando por você, porque existe um princípio, existe uma revelação que o Espírito Santo de Deus está ministrando hoje aqui. Oh, rabantaraga, sou necantaraga. E aquilo veio dentro de mim como uma flecha. E eu falei, Deus, eu leio esse capítulo direto. Mas o Espírito, Angel Prosperidade, o Espírito Santo de Deus falou para mim a chave para pessoas que estão vivendo uma vida solitária. Às vezes são casadas, às vezes não conseguem ter ninguém, não conseguem ter momentos de felicidade, estão sempre em lugares áridos, desertos, estão sempre vivendo perdas. Sabe por quê? Olha aqui, ó, no 4. Assim por ti te privarás a tua herança, que te dei. Far-te-eis servir aos teus inimigos, na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste a minha ira arderá para sempre. Irmãos, aí você fala assim, olha, vai fazer todo sentido para você agora. Como que pode Deus ser rico, dono do ouro e da prata, e você não provar nenhuma herança do Pai? E aí a gente volta para aquele assunto dos religiosos que vivem na base da pobreza, da escassez, da miséria, da solidão, da rejeição, das perdas emocionais, das perdas materiais, porque essas pessoas estão privadas de viver a herança daquele que tem o poder de operar. E antes de eu voltar em Pedro, eu quero abrir o teu entendimento intelectual. Porque se eu sou baseado no meu braço,
Eu vivo o quê? Maria Joana, não consigo mandar o varal. Você quer entrar na campanha sentimental? Se você não conseguir, você manda um presente de 200 moedas. Pode mandar um outro de 200 que eu boto teu nome aqui na oração, tá? Vai mandar, ou manda 2 desse aí de 100, ou um de 200, qualquer um, não tem problema que eu ponho teu nome, tá? Então eu quero ministrar no seu coração. Eu não sei qual é a solidão que você carrega. Pastor, as pessoas não me ajudam. Eu sou viúva de marido vivo. Eu ando abandonado por família, eu não sei. Mas se tem estado de solidão, tem confiança na carne. Vocês estão conseguindo entender? Uma vez eu falo umas coisas que eu fico achando que vocês não estão entendendo. E eu fico preocupada, por isso que eu fico perguntando. Vocês estão entendendo, gente? Tá dando para entender? Tá legal? Então tá bom. Quando somos baseados na nossa carne, Angel, Deus abençoe, frutifique e honre todos os semeadores e ajudadores desta obra. Vou botar o nome também teu aqui na campanha. Todas as vezes que nós estamos embasados na nossa carne, seja bem-vinda, filha, na nossa carne, nós estamos o quê? Dando cobertura ao inimigo para que ele opere. Dando cobertura ao inimigo para que ele opere. Então, irmãos, a maior palavra, eu comecei falando sobre Pedro, mas Jesus me fez voltar nessa palavra aqui, ministrar o seu coração hoje. Porque se ele está mandando eu também ministrar essa palavra, é porque tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Tem pessoas aqui que precisam ser ministradas. Tem pessoas aqui que precisam ser levantadas. Tem pessoas aqui que precisam entender de princípios. Porque tem algo na sua vida que precisa ter mudança. Oh, Ramandou, Kedou, Rabada, Subinaia. Exatamente, Jéssica. Olha só, eu vou começar a ler o 17 de novo. Irmão, estou a semana toda ministrando sobre isso. E hoje de tarde, como eu tive problema aqui de manhã na rede e tal, aí eu não pude fazer muita coisa. Então eu falei, as minhas filhas, eu faço culto com elas segunda-feira à noite e quarta. E eu falei para elas assim, ó, vamos fazer logo o culto. E eu tava batendo na tecla de Jeremias 17. Filho, Jeremias 17. Eu vou ler tudo de novo e quero dissertar, para você poder entender aonde eu estou querendo chegar. Para você ter compreensão de onde eu estou querendo chegar. Eu já li. Deus frutifique, honre e abençoe. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro, com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Já ministrei muito sobre isso aqui. Se eu tenho meus pecados, imagina, irmãos, que eu sou Deus. E você fala para mim assim, pastora, eu não tenho pecado nenhum. Mas existe um dossiê no seu DNA de todos os pecados ocultos que você carrega. Quem já fez uma reflexão sobre isso? Do jeito que eu estou falando. Tem um dossiê. Você pode dizer, eu não tenho pecado. Mas diante do trono da graça tem um dossiê dentro do seu coração. É escrito nas ponteiras de ferro. Todos os pecados que você comete e não se arrependeu, todas as iniquidades que estão modeladas na ponta do seu coração e na ponta dos seus altares. Já não ministrei sobre isso, Sandro? Mas eu quero que você entenda dessa maneira. Existe um dossiê. As iniquidades, elas são dossiês malignos. E ali elas estão ministradas sobre nós. E muitas das vezes, quando não confessamos os nossos pecados, estamos com uma legalidade aberta. E por isso que às vezes não vemos a provisão, a reconstrução, não vemos, seja bem-vinda, Janete, não vemos o operar de Deus, não vemos portas se abrindo, não vemos nada acontecendo. Sempre vivendo uma vida escassa, medíocre, uma vida de aprisionamento, uma vida de perdas, uma vida de destruição. E na ponta dos seus altares. Aí você diz assim, pastora, estou numa igreja há 10 anos, dou o meu dízimo e não consigo ver mudança nem na minha vida espiritual. Tá aqui. Porque teu pecado está na ponta do altar.
Então o teu dinheiro que você coloca lá, ele não tem validade. Você só está colocando dinheiro. Vai ajudar a igreja? Vai. Mas a tua vida mesmo não será alcançada. A tua vida mesmo não vai sofrer mudança. Então, irmãos, eu estou esclarecendo os detalhes. Porque eu quero ver você próspero. Eu quero ver você frutificando. Eu quero que você avance. Eu quero que você entenda que você não pode carregar dossiê de pecados. Você não pode carregar um dossiê de pecados. Você não pode ser ministrado por pecados. Porque se o pecado é escrito com ponteira no teu coração, então você é um dossiê vivo de pecados. Satanás tem falado aqui, ó. Portal aberto, prosperidade, Maria, portal aberto, aqui eu posso, aqui eu entro. Ou seja, você peca e tem um dossiê diabólico. E ali Satanás, ele vai ministrando em áreas da tua vida. Irmãos, eu estou tentando usar as palavras mais claras possíveis. E ali ele tem autoridade intelectual para atuar na tua emoção, na tua vida sentimental, na tua vida material. Bem-vinda, Josélia. Na tua vida emocional, no teu entendimento, no teu pensamento, na tua casa, no teu casamento. Ele começa a ir atuando em todas as áreas da tua vida. E aí talvez faz um sentido para você que você fala: pastora, eu fiz propósito e voto com Deus a vida toda. Porém, eu nunca vi Deus em nada. Nada. Porque se você carrega um dossiê de pecado, não é muito forte isso? Se você carrega um dossiê de pecado, tá facinho pro Satanás. Satanás chega aqui e fala: ih, ó, esse daqui é prostituta, esse daqui mente, esse aqui é orgulhoso. Ih, ó, legião tal vem pra cá, legião tal vem pra lá, legião tal vem pra cá, fulano de tal vai pra lá. Você toca no joelho, você na coluna, você nas costas, você na mente, você toca no filho, você toca no outro, você toca no outro também. E ali ele vai gerando território sobre a tua vida. Ali ele vai gerando autoridade, autonomia. E é por isso que você diz: Deus, por que eu não consigo te ver? O primeiro princípio de Deus é a paz. Para você entender que você está no caminho certo, você tem que estar carregado de paz. E aí, irmãos, você vai crescendo, as demais coisas vão sendo acrescentadas na sua vida. Exatamente, Ruth. Iniquidade e legalidade. E eu quero que você entenda que a partir de hoje, Satanás não pode ter o dossiê dos teus pecados. Porque Deus escreve com ponteira de ferro aqui, ó, no teu coração. Você pode dizer: não, pastor, eu prego, eu não sei o que lá. Mas aqui está tudo escrito. E é por isso que nós vemos muitos crentes infrutíferos na caminhada, porque não saem do lugar enquanto não vencerem as iniquidades. Bora lá que eu tenho muito a dissertar hoje. Eu vim para pregar sobre Pedro, mas o negócio já virou aqui, irmãos. A palavra aqui está muito forte. Não tem como, irmãos. É o que eu falo: quem é principiado, quem entende de princípios, Satanás não cria. Satanás não se cria com quem entende de princípios. Eu costumo dizer isso. Quem é ministrado por princípios pode ter certeza. Se tu cair, tu não fica prostrado. Porque Jesus vai te levantar novamente e vai te dar visão intelectual. Aí vamos lá. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto à árvore frondosa sobre os altos outeiros. Pastora, minha família era do candomblé. Minha filha, meu filho só vive doente. Sabe por quê? Porque aonde tem uma legalidade, os seus filhos vão lembrar. A iniquidade é lembrada. E ali os altares que foram somados lá atrás vão estar sobre os nossos filhos, se nós não quebrarmos a iniquidade. Vamos ler de novo? Versículo 2. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas e os altos outeiros. Ou seja, se nós não quebramos a iniquidade, os meus filhos, eles vão lembrar dos altares a Satanás que foram feitos há 8 gerações da minha família. Para você poder entender que às vezes o teu filho nasce com uma doença, nasce com problema, criança agitada, TDAH, que hoje em dia todo mundo tem TDAH, até eu tenho TDAH, autismo,
Criança cai toda hora as crianças estão implicando no colégio, estão arrumando problema, por quê? Porque a iniquidade não foi quebrada. Se você não quebrar através da fidelidade, através da obediência, isso vai passando de geração em geração. Me diga uma coisa, é natural os nossos filhos viverem doentes? Todo tempo? Todo tempo teu filho está doente. Todo tempo teu filho está gripado, todo tempo teu filho está caindo, todo tempo teu filho está no hospital, todo tempo teu filho está machucado. Isso não é natural. Então eu estou abrindo a tua visão intelectual para que você tenha um entendimento de que eles lembram dos altares. A iniquidade, ela é lembrada quando nós não quebramos. Nós temos responsabilidade sobre a geração que vai vir. Quando nós queremos viver regalados no pecado, nós deixamos de viver a intimidade com aquele que tem o poder de operar. E a iniquidade não é quebrada. Vamos lá. 3. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa. Pastora, por que eu sirvo ao dono do ouro e da prata? Irmão, não é um período que você está passando, não. Que inclusive eu estou para falar uma coisa, eu vou dar uma pausa aqui. Olha bem, se você vivia no pecado, você estava com a tua família destruída, quando você começa a acertar, o Espírito Santo de Deus começa a operar, primeira coisa que o diabo tenta tocar é no financeiro. Isso eu conheço vários casais. Eu já ministrei vários casais que estavam com o relacionamento destruído, quando se acertam, o diabo começa a querer tocar na vida financeira. Tá? Por quê? Porque ali agora você está vencendo, está refazendo o caminho. Você vai precisar levantar os altares. Então, se você está vivendo isso, ou já viveu isso, fique tranquilo que isso também é só um período. Amém? O diabo quer desestabilizar você. O diabo quer que você volte a viver o formato anterior. Porque Satanás odeia a família. Porque o diabo sabe que se a família estiver entronizada, se a família estiver bem, se o casal estiver se comunicando, aquele casal ou aquela pessoa que está sozinha, ela vai alcançar tudo depois. Se ela rompe o propósito familiar, irmãos, ela vai ter como romper vida financeira, saúde, todas as áreas. Então, se você está passando por isso, eu vou fazer um estudo sobre isso. Fica tranquilo. Tranquilo. Tá? Isso é só um período. Seja bem-vindo, meu amigo. Isso é só um período. O Espírito Santo de Deus vai colocar de pé. Amém? A maior proposta do diabo é a família. Ele gosta de ver um casal separado, um casal brigando, um casal um acusando o outro dentro de casa, um diminuindo o outro. Mas quando o diabo entende que você está entendendo de princípios, que a tua família está sendo reconstruída, o diabo vai querer começar a tocar no financeiro, para poder desestabilizar o plano de Deus, que é a família. Vamos lá. Mas eu vou repetir a palavra que está no versículo 3. O monte do campo e os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa. Pastora, por que eu sirvo a um Deus tão rico e eu não consigo viver nada, nenhum período produtivo na minha vida? Porque se tem princípio quebrado, a prosperidade revelada para mim fica presa. Presa, está escrito aqui, presa. Eu fico com aquilo que tem que chegar nas minhas mãos retido. Então, pastora, não é Deus que é mau, não, é você que quebra princípios. E se eu quebro o princípio, a herança, a prosperidade, a realidade do céu, o ouro, a prata, as riquezas, o crescimento, o desenvolvimento estão retidos. Bem-vinda, Luana. Estão retidos, porque eu quebro os princípios daquele que tem o poder de operar. E Deus está falando em critérios aqui. Eu estou ministrando uma palavra em critérios para você poder ter um entendimento intelectual daquilo que você precisa mudar. Amém? Vamos lá. Como também os teus altos, por causa do pecado, em todos os teus termos. Pastora, todas as áreas da minha vida, todos os termos da minha vida, eu não consigo ver Deus, mas está escrito aqui. Como também os teus altos,
por causa do pecado de todos os teus termos. Eu não entendi, Maria Joana. Escreve aí, por favor, tá? É 200 moedas. Se você quiser entrar, você pode dar 200 moedas. Tá bom? Ou 200 rosas, ou 200 feste. Tá bom? Então, por que eu não vivo os altos que eu preciso viver? E por que todos os termos da minha vida estão afetados? Está escrito aqui. Por causa do pecado. Você já tinha tido uma reflexão sobre isso? Que você não vive a prosperidade? Você não vive a construção? Você não vive a realidade? Você não vive o desenvolvimento? Obrigado, amor. Você não vive aquilo que você precisa viver. Por quê? Porque os termos daquilo que você precisa estão bloqueados por causa do pecado. O pecado me impede de subir. O pecado, ele tem legalidade para tocar em todos os meus termos. E é por isso que tem períodos que você fala assim: pastora, todas as áreas da minha vida estão dando erradas. Não é que você... Porque assim, você pode ter vindo do pecado, tá acertando com princípios, e é claro que você tem uma guerra pela frente. Você está levantando altares do Espírito Santo. Você está começando a levantar altares. Nós estamos falando de quem vive todas as áreas da vida. Emocional, espiritual, material, sentimental, destruição, desgraça. Tudo na tua vida é uma destruição. É sobre isso. Mas eu quero que você tenha um entendimento. Eu quero que você compreenda o que a pastora está falando. Porque, irmãos, essa live aqui eu faço questão de botar ela lá no YouTube. Porque é tão forte o assunto que eu estou falando que é importante para você depois ir lá e assistir de novo. Porque isso aqui vai ministrar em você, vai trazer uma libertação intelectual tão profunda, tão grande, que tu vai ver milagres do Espírito acontecendo. Aí vamos lá, versículo 4. Jeremias 17:4 agora. Muito forte, Gilda. Muito forte mesmo. Se vocês conseguirem entender o que eu estou falando, irmãos, a vida vai mudar. Não tem como a vida de vocês não mudar. Não existe possibilidade. Quando uma pessoa diz pra mim: ah, pastora, a minha vida não muda, é porque a pessoa tem princípio quebrado. Desculpa. Pode me contar a história que for. Não tem outro termo, irmão. Não tem como. Eu estou pregando Bíblia. Eu não estou pregando opinião própria. Eu estou pregando o que está na palavra. Eu estou te ensinando o que está na palavra para você poder aprender. Amém? Vamos lá. Assim te privarás da herança que te dei. Quando eu vivo em pecado, eu deixo de viver a herança de Deus para viver a herança de quem? Eu deixo de viver a herança de Deus para viver a herança de quem? Quem pode dizer para mim? Pense comigo e me diga por gentileza. Se eu estou privado através do meu pecado de viver a herança de Deus, eu vivo a herança de quem então? Cadê o povo que comenta aí? Do diabo, do pecado, de Satanás. Então é por isso que você fala: pastora, nada na minha vida flui. Não tem nenhuma área da minha vida que eu veja frutificação. Eu não consigo ter paz, eu não consigo ter noite de sono, eu não consigo me acertar na vida matrimonial ou sentimental. Nada, nenhuma área da tua vida é levantada. É sempre uma destruição atrás da outra. Por quê, pastora? Princípio, pecado. É o pecado que me impede de viver a herança que o meu Pai Celestial tem para mim. Oh, aleluia! E por que, pastora? Essa é uma palavra que está na Bíblia e ninguém prega sobre isso. Quem aqui você já tinha visto uma ministração falando sobre isso? Se você viu, eu vou agradecer muito a Deus. Quem já tinha ouvido falar disso aqui? Está na Bíblia. Não é a pastora que está inventando. Quem já tinha participado de um estudo desse? As pessoas não são ensinadas. Por isso que as pessoas jazem no pecado, as pessoas vivem na miséria,
As pessoas vivem na destruição emocional. As pessoas vivem na destruição espiritual. As pessoas vão arrastando na religião e nunca frutificam em nada. Nunca avançam em nada. Nunca mudam em nada. Elas estão sempre vivendo no sofrimento, sempre vivendo à base da destruição e não veem Deus abençoar. Aí diz assim, ó, na parte 2 do versículo: far-te-eis servir os teus inimigos. Aí as pessoas dizem assim: pastora, é tanto levante contra mim, é tanta gente tomando o que é meu, é tanta gente com olho, e eu tô perdendo minhas coisas. Por quê? Tem uma legalidade aqui. Far-te-eis servir os teus inimigos na terra que não conheces. O Pix do Varal. Obrigada, Ruth. Porque o fogo que acendeste a minha ira, ela te enviou, arderá para sempre. Vou botar o nome dela aqui. Qual o nome dela? Maria Joana, né? Maria Joana. Para sempre. Então, irmãos. Então, olha só. A Bíblia, aqui a palavra vai dizer assim, olha. Você fica privado de receber a herança de Deus. Os teus inimigos vão tocar em você. E você diz assim: boa tarde, Maria. Os teus inimigos vão tocar em você quando o olho grande faz efeito, a inveja faz efeito, as pessoas te prejudicam, as pessoas tentam tocar naquilo que é seu, as pessoas estão sempre te privando de viver coisas, não é assim? E você diz assim: Deus, por que eu estou sempre perdendo pelos meus inimigos? Boa tarde, Carol. Por que os meus adversários estão sempre tendo vantagem sobre mim? Por que sempre a inveja está destruindo o trono da graça de Deus? Porque, na verdade, você tem princípio quebrado. Amém? E se tem princípio quebrado, bem-vinda! Se tem princípio quebrado, eu não tenho a herança do Pai. Eu estou vulnerável ao ataque dos meus inimigos. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu fosse morrer pela quantidade de trabalho que fazem para mim, eu já tinha morrido, irmãos. Se eu não tenho a blindagem do Espírito, não sou cumpridora de princípios, eu já tinha morrido. Porque o que fazem de trabalho para me destruir não é pouca coisa, não. Obrigada, Ruth. A explosão de moeda? Explosão de moeda, tá, gente? A Ruth tá vendo aí pra mim? Me ajuda aí pra gente poder ir pra essa Liga A2 aí. Eu creio que o nome do Senhor Jesus será glorificado, exaltado, engrandecido e o poder de Deus irá ser derramado aqui sobre nós. Então, irmãos, vamos voltar aqui. Keilene, Deus abençoe você. Peço a vocês que compartilhem muito esta live, curtam, bora curtir, bora levantar essa live, bora levar esse evangelho verdadeiro, puro e genuíno, para pessoas que precisam ser alcançadas pelo trono da graça, pessoas que precisam viver propósitos de fidelidade, pessoas que precisam ser levantadas, reconstruídas, pessoas que precisam ser lavadas pela graça, pelo trono e pela autoridade de Deus. Princípio quebrado. Pecado, se não é confessado, se você não pede perdão a Deus pelos seus pecados, bem-vinda, Claudinha, de todo o teu coração. Se você não se arrepende para viver uma vida nova, os pecados ficam escritos aonde? Na planta do meu coração, com ponteira de ferro. Então eu sou um dossiê vivo para Satanás me destruir, ok? Aí, estrategicamente, o diabo olha para mim e fala: pecado da prostituição. Manda tantas pombagiras. Vou falar assim um português bem claro para você. Manda cigana com 1 bilhão de filhos, legiões. Manda Zé Pilintra. Manda Exu Caveira. Manda também Exu Capa Preta. Manda também caboclo não sei o quê, pra ela ter dor nas costas. Agora manda uma doença no útero. E ali vai. Porque onde tem legalidade tem demônios. E aonde tem demônios tem destruição. E aonde tem destruição, não procede de Deus. A menos que você seja uma pessoa que viva no pecado, na prática do pecado. Aí é claro que os demônios vão tocar em você.
O diabo, ele gosta que nós acreditemos que Deus prova, que Deus é mau, e ali nós não saberemos a verdade. E se não sabemos a verdade, viveremos uma mentira eternamente. Vamos estar orando por algo que nós não mudamos. E se eu sou carregado do dossiê maligno, se o meu coração é contaminado por pecado, eu vou viver o quê? Perda da herança celestial. Vou viver nos locais solitários, árido, no deserto. Vou viver uma vida escassa, uma vida triste, uma vida de perda. Os meus inimigos terão acesso a destruir-me porque eu estou vulnerável aos ataques malignos. E é isso, irmãos, que eu quero que vocês entendam nessa tarde. Amém? Aí, vamos no 5. Aí eu vou entrar no local onde eu queria entrar. Amém? Que maldito é o homem que confia na carne. Olha só, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, irmãos, não tem como você pôr o coração em alguém e confiar em Deus. Ou você põe o coração em alguém ou, em primeiro lugar, em Deus. Então tem que ter uma escolha. Porque se a pessoa ela faz de alguém da carne mortal a sua confiança, ela está debaixo de maldição. Tá aqui, ó. Ela está maldito. Ela é considerada como uma pessoa maldita. E aí eu digo pra você, aquelas pessoas que falam: põe um coração no filho, põe um coração no marido, põe um coração na mulher. Ai, que não sei o quê. Essas pessoas, elas vivem uma vida de maldição. E talvez vai fazer algum sentido pra você. Que quando você colocou o coração em água em alguém, a tua vida só andou pra trás. Você só viveu uma vida de destruição. Você só viveu uma vida de perdas. Você só viveu uma vida sofrida, uma vida destruída, uma vida totalmente doída, porque você vive debaixo de uma maldição. Irmãos, é algo tão repetitivo que eu falo, mas mesmo assim tem um monte que não entende. Bem-vinda, Carol. Tem um monte que não entende. Quando eu falo assim, irmãos, é difícil, mas faz do Senhor o teu foco de confiança. Tira o coração das pessoas. Põe o teu coração em Deus. Por quê? Porque você está debaixo de maldição. Se alguém estiver no local que Deus tem que estar, você é considerado como maldito pelo céu. E ali você vive debaixo de maldição, comendo, vestindo. Glória a Deus. Ó, a Carol tem um testemunho aí, irmãos. Eu acho que ela entrou 3 dias depois no grupo aí de posse, irmãos. E ela conseguiu o carro dela. Deus honrou ela como tem honrado. Toda vez que a Carol começa a abençoar essa live aqui, Deus começa a movimentar as águas para ela, irmãos. E por isso que ela vem de vez em quando, agradece. Sempre vem, abençoa na live. Porque Deus tem um negócio com ela nesse altar aqui de financeiro. Que ela não tem também medo de sacrificar como muitos aqui. Já me ligou, já perguntou quanto que é o aluguel da igreja? Tanto. Pastor, eu vou abençoar aí. Sempre ela ajuda muito. Mas aqueles que são de sacrifício verão a Deus. Isso serve para você que é de sacrifício. Se você tem sacrificado diante de Deus, fique tranquilo. Porque vai chegar a hora de Deus te honrar também. Assim como tem honrado a muitos aqui desse ministério, Deus vai honrar você também. Amém? Você será honrado. Tá? Deus vai honrar você, Ele vai te abrir portas, Ele vai movimentar águas e tu verás a glória de Deus operar na sua vida. Amém? Receba. Daqui a pouco eu vou fazer as orações do grupo de posse. Tem muita gente já querendo entrar nesse grupo, muita gente entrando, gente que não aceita mais. E Deus abriu até a minha visão. Porque sábado uma pessoa me ligou e falou assim: pastora, eu queria entrar no grupo de posse, mas eu quero tomar posse da minha família restaurada. Irmão, aquilo mexeu comigo. Eu falei, eu vou te botar lá. Porque é o sacrifício da pessoa, irmãos. E ali o Espírito Santo abriu minha visão. Tem pessoas que vão tomar posse de mudança familiar. Tem pessoas que vão tomar posse de patrimônios. Tem pessoas que vão mudar posse de... Irmãos, é muito forte. A palavra é posse. É a fé da pessoa, é aquilo que ela quer viver, é aonde ela quer chegar e aonde o Espírito Santo de Deus vai levar aquela pessoa. E já era. Satanás vai ter que sair. E aquilo mexeu com o meu coração. Foi a Camila, ela falou.
eu quero fazer posse pela minha família, eu quero minha família reconstruída. Irmão, aquilo mexeu comigo assim, eu falei, caramba, Deus é fiel, eu não posso limitar as pessoas, sabe? Eu não posso limitar. Eu falei, eu vou te botar lá no grupo. Você vai entrar para esse grupo para tomar posse da reconstrução da tua família. E o diabo vai ter que soltar o que é teu. Acabou, irmãos. É posse. Jó fala, se você faz um voto por alguém, esse tal já é de Deus. Amém? Quando tu tem fé, ali, irmão, tu vai entrar e vai falar, eu não saio daqui como como Jacó. Enquanto Deus não me der o que eu preciso, o anjo não solta o anjo, mas eu tenho que ver Deus operar na minha vida. Eu tenho que ver a mão do Senhor ser ministrada sobre a minha vida. Eu tenho que ver a autoridade do sangue de Cristo ministrar sobre mim. O poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus irá se levantar sobre mim e o nome do Senhor Jesus vai ser exaltado, engrandecido, glorificado, entronizado. O poder de Deus será ministrado sobre nós. Que Deus frutifique você, filha. Amém? Obrigada por sempre voltar e agradecer. Isso é muito importante. É o que eu falo. Muitos saíram dessa live. A Carol também ficou afastada daqui um tempo, ela e o Alexandre. Mas ela não é confrontadora, ela é respeitadora. Ela sempre me respeitou com muito carinho como pastora dela. E sempre que pode vem aqui, retribui, é grata por tudo que ela vem recebendo aqui. Amém? Que Deus frutifique na sua vida cada dia mais. Que aquilo que está fechado na vida de todos que estão aqui seja retribuído pelo trono da graça de Deus. Amém? Vamos continuar aqui. Deixa eu só acertar aqui. Pronto, ele mesmo já ajustou aqui para mim um novo... ele mesmo já botou um novo objetivo aqui para mim, eu só cliquei em cima. Olha só, vamos lá. Então, irmão, se eu confio no meu braço, se eu faço do meu braço a minha confiança, se eu sou ministrado pelo meu ego, pelo meu eu, ou se eu ponho o meu coração em alguém, ali, irmãos, eu perco a visão do desenvolvimento daquilo que o meu Pai Celestial tem para mim. Muito obrigada. Daquilo que o meu Pai Celestial tem para promover na minha vida. E eu vou dizer a você por quê. Porque ali eu estou baseado em uma maldição intelectual, emocional, material. Deus seja louvado. Amém? E o Espírito Santo de Deus, ele fica impossibilitado de operar, trabalhar, movimentar as águas diante daquilo que Deus tem para operar. Muito obrigada, Carol. Que Deus continue te usando, te frutificando para abençoar este ministério. Tem algumas colunas aqui, irmãos, são algumas aqui que nós temos, que sempre estão aqui ajudando em tudo que podem. Que vocês sejam frutíferos, que vocês engrandeçam, sejam frutificados, que vocês cresçam e que os planos de Deus sejam alcançados na vida de cada um de vocês, que tem sido mão forte aqui para esta obra. Amém? Muito obrigada por tudo, tá? Irmão, nós temos tantos testemunhos grandes aqui, mas eu vou falar, são tão poucos os que voltam para ter esse cuidado como vocês têm. Hoje tem uma moça que me ligou, a Ruth sabe bem quem é. Briguei tanto com ela, tanto, mas falei tanta coisa para ela. Hoje ela me ligou para agradecer e dizer que muita coisa a Ruth gosta. Para agradecer a Ruth. Kate, obrigada. Agradecer a Ruth, depois eu vou falar com a Ruth. E agradecer por ela ter chegado aqui, que apesar de tudo que ela viveu no mundo, nunca mais ela será a mesma pessoa. Então o que eu falo, às vezes você pega uma fagulha de uma pessoa e traz ela para uma obra igual a essa. Irmãos, pode ser que ela não seja ministrada naquele período. Muito bacana, Ruth. Agradeceu muito a você, agradeceu muito a mim. Porque a longo prazo, aquela pessoa talvez vai bater a cabeça e vai falar, olha, eu fui ministrado, eu fui ensinado, sabe? Deus operou na minha vida. Então, nós vamos levar o sangue dessas pessoas da maneira produtiva ou improdutiva. Nós vamos levar o sangue dessas pessoas de maneira produtiva ou improdutiva. E ela voltou para ministrar uma oferta para o ministério e agradecer. Porque aqui ela foi ensinada e muitas coisas estão acontecendo na visão intelectual dela, através de como ela foi alcançada através do evangelismo e como ela foi alcançada aqui. Não esquece. Exatamente. E vi uma mudança, tá? No agradecimento a quem trouxe ela.
Porque antes não era assim. Um agradecimento de quem trouxe, agradecimento do que aprendeu. E a gente vai entendendo que às vezes tem algumas pessoas que o Espírito Santo vai mentorear a longo prazo. Aquilo vai ficar na mente, a pessoa vai ser ministrada a longo prazo. Sabe? Ela vai ter que passar algumas coisas e o Espírito Santo vai trazer ela e vai falar assim, ó, lembra disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Que Deus frutifique você, que você cresça e prospere em camadas muito grandes. E você vai desenvolver. E ali eu fiquei, irmãos, muito pensativa de como nós, muitas das vezes, às vezes temos que chamar atenção, temos que brigar, mas aquilo ali, às vezes é propósito de frutificação, que o Espírito Santo de Deus quer operar na vida de alguém. Então, irmãos, todo evangelismo que você fizer, ele é muito importante. Alguém vai ser ministrado por esse evangelismo. Alguém vai ser levantado por aquilo que você plantou. Todo plantio que você fizer, ele vai dar fruto um dia. Ele vai dar fruto um dia. Todo plantio que você fizer, uma hora, ele vai voltar como fruto para suas mãos. Então não deixe de plantar. Fique feliz, tá? Ô, Glória, isso aí é presente, hein? Ó, eu tenho essa daqui, ó. Esse papagaio aqui. Tenho arara canidé. Tucano eu não tenho ainda. Mas uma hora eu vou conseguir comprar um legalizado, que é muito caro. Ainda não dá. Mas o papagaio eu tenho, a canindé eu tenho legalizada. E um monte de passarinho que eu tenho. Eu sou apaixonada por pássaros, irmãos. Apaixonada. Muito apaixonada mesmo. Obrigada pelo presente. É um carinho. Eu fico muito feliz quando as pessoas voltam e tem esse carinho, como vocês fazem comigo todo dia. Porque, irmãos, eu acho essa obra aqui tão grandiosa. E eu falo, Deus, como as pessoas são ingratas. Pessoas curadas de câncer, gente que não podia gerar. A vida toda querendo engravidar, não podia. Pessoas curadas de tanta coisa. São poucos os que estão aqui para ajudar. Às vezes a gente pensa nisso, irmãos, sabia? A gente fala, como que pode? Tão poucas pessoas têm o dom da gratificação. Tantas pessoas foram ajudadas aqui em situações tão graves, irmãos. Tão, assim, que elas iam viver a vida inteira com aquilo. E são poucos aqui os que ajudam. Os que ajudam são os que estão aqui. São os que estão aqui todo dia, que com dinheiro, sem dinheiro, se não tiver dinheiro, estão curtindo, estão compartilhando, estão divulgando, tão. Porque, irmãos, é o apoio que dão para a obra de Deus. É a gratidão pelo que viveram, que receberam. Olha, é aqui o meu lugar, é aqui que eu vivi, é aqui que eu tenho recebido. Então a gente pensa sobre isso. A gente fala, como é que pode? As pessoas serem tão ingratas, sabe? A gente fica pensativo sobre isso. A gente não deixa de pensar nisso não, a gente pensa. Mas o nosso coração, a nossa conexão não está com as pessoas, está em Deus. E eu sempre vou dar o meu melhor para quem fica. Por que eu vou dar o meu melhor para quem fica? Porque as pessoas que ficaram por escolhas. Ficaram porque têm recebido aqui. Ficaram porque querem viver um tempo novo. Ficaram porque querem ter melhorias. Ficaram porque querem ser alcançadas. Ficaram porque querem mudança. Porque foram ministradas e falaram, quer saber? Eu não entrei aqui só para receber um milagre. Eu tenho vivido aqui o próprio milagre. E eu quero permanecer aqui. Viver o novo, exatamente, Ruth. Viver as coisas maravilhosas que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Amém, irmãos? Então é muito bacana isso. Muito obrigada a todos vocês que têm essa gratidão por esse ministério, que têm esse carinho por mim. Porque, irmãos, as pessoas esquecem que eu também sou humana. Apesar de eu ser essa pedra, né, aparentemente implacável e que não olho para as dificuldades para ministrar a obra, não olho para as dificuldades para ganhar almas, mas eu também sou uma pessoa, só que eu não dou vazão à ingratidão. Já dei, conte comigo, minha amiga, já dei vazão à ingratidão. Bem no início do meu ministério eu ficava triste, eu ficava chateada, eu achava que era um problema pessoal comigo. Depois a gente vai entendendo que não, que o diabo tira as pessoas daqui, o diabo não deixa elas permanecerem, o diabo arranca elas desse ministério. Sabe por que o diabo arranca elas? Porque o diabo sabe que aqui elas serão mentoreadas, elas vão viver o novo, elas serão reconstruídas. E Satanás não quer reconstrução, porque o diabo sabe que se você for reconstruído, já era. Amém? Ninguém mais toca em você. Ninguém mais toca em você. Quando você é reconstruído, irmão, já era. Ninguém mais vai conseguir tocar em você. Porque você é forte. A presença do Espírito Santo faz de você forte. A presença do Espírito Santo faz de você evolutivo. A presença do Espírito Santo muda a tua visão intelectual. Amém? Vamos lá. Então, irmãos,
não se baseie na confiança dos homens. É o que eu estou falando. Eu hoje não ponho meu coração nos ingratos. Eu ponho meu coração nos gratos. Amém? Mas em primeiro lugar, conte comigo, Maria, todos vocês em todo o tempo. Em primeiro lugar, nós temos que pôr o coração em Jesus. E depois nós vamos colocar o coração nas pessoas. Amém? Lembrem disso. Porque se Jesus não for o primeiro da cadeia, eu fico debaixo de maldição. Amém? E eu não posso andar debaixo de maldição. Amém? Então, princípio, não ponha Deus em primeiro, não ponha homens e mulheres em primeiro lugar. Em primeiro lugar está Deus. Princípio para você não quebrar nunca mais. Amém? 6. Porque será como um arbusto solitário no deserto. Irmãos, eu já li isso aqui 1 bilhão de vezes. Mas hoje eu estava ministrando para minhas filhas e o Espírito Santo revelou para mim. Por que tantas pessoas solitárias, Daniele? Se o meu plano é a família, se o meu projeto é familiar, se eu botei Adão e dei Eva, por que tantas pessoas vivendo quebradas no campo sentimental? Irmãos, vamos pensar. Vamos refletir aqui com a pastora. Deixa eu botar a Rosinha aqui, irmãos, que graças a Deus a Carol ajudou a bater o propósito do varal. Deixa eu botar as rosinhas aqui, só um minutinho. Deixa eu mudar aqui. Só um minutinho. Pronto, que aí a gente vem direto aqui. Ó, vamos lá. Aí essa pessoa, ela fica como um arbusto solitário no deserto. Irmãos, a pessoa que vive debaixo de solidão, ela vive num deserto. Ela vive em um deserto. Então ela vive solitária e dentro de um deserto. Ela fica intelectualmente solitária e vivendo em um deserto. E quantos de vocês aqui, que quando não tinham a presença do Espírito Santo, viviam uma vida de solidão, uma vida em um deserto, até casados, viviam uma vida solitária, porque o espírito da solidão é o espírito que ministra você dentro do deserto da infelicidade. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido? Então, a pessoa, ela que confia no braço do outro homem, ou em si, ela vive solidão e ela vive em um deserto. Presta bem atenção. Não verá quando vier o bem. Pastora, por que eu não vivo em novidade de vida? Nada de bom acontece na minha vida. Você não consegue viver as pequenas experiências do Espírito. Irmãos, tem pessoas aqui que estão enfrentando um problema na área sentimental, outras no campo financeiro, mas elas já provaram ou têm provado as pequenas experiências do Espírito. Agora tem pessoas que elas não vivem nada. Nada, 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 nada. Elas não vivem nenhuma novidade de vida. Tá aqui. Eu estou entregando essa revelação, irmão, isso veio como uma flecha. Eu já li isso aqui 1 bilhão de vezes. Mas hoje, já passou por isso, graças a Deus não passa mais. Isso veio para mim na hora que eu estava ministrando para minhas filhas. Eu estava ministrando essa palavra para elas e eu falei, Deus, o Espírito Santo falou quantas pessoas solitárias, quantas pessoas em desertos, quantas pessoas que não conseguem ver nada, nada novo, nada. Não, irmão, não acontece nada de novo. Tudo na vida dessa pessoa é improdutividade. Não tem um lapso de produção na vida dela.
É sempre ela vivendo na destruição emocional, material, financeira, é vida emocional destruída. Aí olha só que coisa forte. Antes morará nos locais secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Irmãos, Maria, Deus abençoe. Tá bonita essa foto, hein? Gostei. Foi Ruth que mandou tu trocar essa foto? Ficou bonita, hein? Aí eu gostei. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra você. A pessoa vive num lugar seco, numa terra inabitável, ou seja, ela vive em condições desumanas. Quem você aqui já falou, pastora, eu já vivi uma miséria na minha vida. Vivi em condições desumanas. Tá ouvindo todo dia assim, ela fala. Melhor coisa é vocês terem foto. Vocês ficam bonita beça aí, amém? Tem que ter uma foto para mim poder te ver. Amém? Olha só. A pessoa fica em lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Tu já viveu um tempo na tua vida que tu falava, pastor, a casa vazava, rato dentro de casa, barata andando em tudo que é lugar. Lugar seco, irmãos, inabitável, espírito de miséria. Quando eu confio na força do meu braço, quando eu ponho Deus em segundo lugar e ponho alguém na frente de Deus, eu vou viver em lugares inabitáveis. Ou seja, eu não consigo vislumbrar a glória de Deus sendo derramada sobre mim. Eu não consigo ver a glória de Deus. Eu não consigo ver a direção de Deus sobre mim. Meu Deus! Aí vem a palavra para você que quer seguir princípios. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ou seja, quem conhece pessoas que falam assim, eu não tenho mais esperança nenhuma, para mim não muda nada. A gente perde até um pouco da paciência, né, irmãos? Mas essas pessoas não verão a glória de Deus. Por quê? Porque ela não tem nem esperança. Mas quem faz do Senhor a sua esperança, ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Irmãos, quem você aqui já viu alguma notícia do Rio de Janeiro? Da minha cidade maravilhosa? Quem você já viu alguma notícia do Rio de Janeiro? Mas eu continuo viva, continuo comendo, continuo com saúde. Por quê? Porque Deus não tem permitido que toque na minha casa. Quem estava no dia que teve tiroteio do lado da minha casa, que a federal entrou do lado de uma igreja que tinha católica, que os milicianos estavam com armamento pesado dentro da igreja. E a gente não está sabendo de nada. Mas eu levantei minhas mãos, porque um dia eu estava fazendo a live e vi um cara me olhando pela grade. Aí eu fiz assim com a mão, mandei meu esposo olhar. O que acontece? Os caras estavam dentro da igreja católica, fortemente armados. Quando eu levantei minhas mãos, eu dei ordem aos anjos. A federal foi lá, atirou, caiu dentro lá do meu sítio, entrou dentro da minha casa, pode entrar à vontade, ficaram olhando os vizinhos todinho, não tinha nada com os vizinhos, eram eles mesmo. Mas o tiroteio comeu dentro do meu sítio, sem a gente ter nada. Nós não fomos atingidos. Nós estamos de pé, vivo, e o Rio de Janeiro está em estado de calamidade, não tem lugar mais. Não tem mais lugar para você ir. A gente fica pensando, por quê? Porque a Bíblia diz aqui que no momento da sequidão, amém? Quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Então eu quero declarar algo sobre você. Se você tem seguido princípios, se você tem sido uma pessoa ministrada pela graça de Deus, a sequidão pode estar no país inteiro. Mas eu quero que você receba essa palavra. Você não vai deixar
de dar frutos. Eu quero que você repita, pastora, eu não vou deixar de dar frutos. Eu não vou deixar de dar frutos. Pode estar tudo seco, mas eu vou continuar dando os frutos. Não é sobre o presidente, não é sobre o país, não é sobre o tempo, não é sobre nada. Mas aonde você estiver, a bênção de Deus será revelada a você. É isso que eu quero que você entenda. Aonde você estiver, o sobrenatural de Deus vai andar com você. Aonde você obedecer princípios, a graça de Deus vai ministrar você aonde você passar. Pastor, o que eu estou vivendo é sequidão. Irmão, desculpa, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar vivendo sequidão. A terra que você está pode não estar produzindo nada, mas você vai continuar produzindo. Se você está buscando princípios, se você está lutando para viver os princípios, se você está lutando para viver debaixo do trono da graça de Deus, você vai permanecer dando frutos no meio da sequidão caótica do mundo. Porque quem faz você florescer não é o homem, é Deus. E quem impede você de florescer é Satanás. Amém? Tá fazendo sentido para você? E quem são os que vão vencer no meio da sequidão? Aqueles que confiam em Deus. Você já reparou que quando tá para acabar o dinheiro você entra em desespero? O Espírito Santo tá falando aqui. Mas você em nenhum momento foi pro teu quarto e pegou a tua palavra, você que é seguidor de princípio, abriu lá no Salmo 37 e falou, Deus está aqui, ó. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque tu quer saber quem é o justo? É aquele que é obediente aos princípios. Justo não é, pastor, eu fiz uma justiça na vida de alguém. Não, senhor. Justo é aquele que é obediente aos princípios. Se você tem sido obediente aos princípios, você tem o quê? Legalidade diante de Deus para abrir o Salmo 37 e falar, Deus está aqui, ó. A provisão tem que vir das tuas mãos. Eu tenho que ver o milagre acontecer na minha vida. Eu tenho que viver o propósito de restituição. Eu tenho que ver a tua mão ministrar sobre mim. Eu tenho que viver e ver o sobrenatural descer sobre a minha cabeça. Tu vai abrir a palavra lá em Salmo 37 e vai dizer, Deus, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Tu não vai mendigar o pão, não. Pode ficar tranquilo que Deus é a tua retaguarda. Salmos 37. Mas tem pessoas que leem, mas elas não seguem princípios, então elas não são alcançadas. Mas se você tem buscado seguir os princípios, fique tranquilo, porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E ele vai ouvir você. Você vai clamar a ele e ele vai te responder. Você vai dizer, Deus, eu estou baseado aqui em Salmo 37. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê? Porque você não tem dossiê de pecado. Vamos usar essa palavra para poder ficar fácil? Não tem ponteira escrita com pecado. Ó, você é livre. Você erra, mas você se arrepende. Você peca, mas você diz, Deus, eu estou envergonhado do que eu fiz, me perdoa. Você tem consciência do que o que você faz é pecado. Você tem consciência de que o que você pratica é errado. Você não normaliza o pecado como um monte de gente faz. Não tem normalidade de pecado aqui não, irmãos. Aqui todo dia a pessoa tem sido ministrada. Todo dia a pessoa tem sido ensinada. Hoje uma irmã saiu lá do grupo, vocês viram lá. Eu não costumo fazer isso não, irmão, mas eu falei, o que houve? Porque eu esqueci, irmãos, que tinha uma mentoria com ela ontem. Porque também o povo esquece que eu tenho família, que eu trabalho, eu prego, eu ajudo pessoas, então tem que me lembrar. A Ruth me lembra sempre, irmãos. Um monte de gente aí me lembra.
Thaís, com muito carinho, sempre fala comigo. Pastora, a senhora ficou de me atender hoje, a senhora pode? E eu perguntei a ela, porque você saiu. Ah, porque a senhora esqueceu de fazer uma mentoria comigo. Mas eu dei maior atenção a ela, porque ela é nova, irmãos. Ela veio de uma igreja que não foi ensinada nada. Eu conversei com ela, ela me pediu perdão, pediu para voltar pro grupo. Mas gente que está aqui 1 ano com piti, desculpe, irmãos, não tenho essa paciência mais. Por quê? Porque todo mundo é ministrado um alimento aqui muito poderoso. Muito poderoso. Mas tem pessoas aqui que ainda estão precisando de ajuda e eu tenho o maior prazer de ajudar. Tô aqui para isso. Gilda, vou botar teu nome na vida sentimental. De novo. Então eu quero ministrar no teu coração. Eu falei com ela porque eu sei que ela veio de uma igreja, ainda carrega traumas, rejeições, então ela é muito recente aqui. Falei, beleza, vamos lá. Conversei com ela, tá tudo certo. Mas, irmãos, muitos aqui têm sido ministrados por uma palavra que talvez você nunca tenha vivido na tua vida. Aproveite esse tesouro. Não é, para mim não é fácil, porque ninguém lembra que eu tenho família, ninguém lembra que eu também adoeço, ninguém lembra que eu prego de domingo a domingo, que eu também fico cansada, fico exausta, que todo dia eu tenho que botar minha cabeça para pensar, todo o tempo lendo, todo o tempo ministrando. Amém? Então, irmãos, esse ano é um ano que muitas pessoas chegaram até nós aqui para receberem. Aproveitem os tesouros que você está recebendo aqui, porque o que você tem aprendido aqui, irmão, você vai levar para toda a vida. Toda a tua vida. Toda vez que algo der errado, você vai lembrar de princípios. Você vai lembrar de mim eternamente, com todo carinho. Poxa, a pastora ministrou tanto isso aqui, tanto aquilo ali, tanto aquilo outro. Você vai lembrar de mim. Ainda que você esteja chateado por algum motivo comigo, porque talvez eu fiz alguma coisa que eu nem sei. Nem lembro, irmãos. É tanta gente para eu atender. Vai entrando um, vai entrando outro, vai entrando outro, vai entrando outro. Irmãos, tem dia que eu fico morta, cansada. Eu só atendo problema, se você parou para pensar. Só atendo problema. Não tem, é só problema. Problema para resolver aqui, problema para resolver ali, problema para administrar ali. Só problema. Amém? Às vezes eu não tiro um tempo com meu esposo, porque não dá tempo. Entendeu? Que ele é consciente, porque ele sabe. Já me conheceu assim. Então, irmãos, aprendam bem o que está sendo ministrado aqui. Porque isso que você tem aprendido é um tesouro. E eu vou dizer uma coisa para você. Tu pode sair daqui para outro lugar, mas já já tu volta. Sabe por que tu volta? Porque tu não vai ouvir o que tu tem ouvido aqui. Tu não vai ter as experiências que você tem tido aqui. E tu vai dizer, Deus, eu tinha tudo na mão, por causa de bobagem, eu me afastei de uma obra daquela, eu quero retornar. Por quê? Porque tu não vai viver o que tu vive aqui. Ah, eu vou para uma igreja física, eu vou não sei para onde, tu vai. Mas tu vai ouvir tanta baboseira que tu vai voltar. Tu vai dizer, eu tô fora. Ninguém fala nada com nada, ninguém ensina nada com nada, e você se sente até mal. Então, irmãos, aprendam tudo que tem sido ministrado aqui, porque isso são tesouros espirituais que têm sido ministrados no teu coração. São tesouros espirituais que têm sido ministrados no teu coração. O Espírito Santo de Deus preparou. E agradeça por cada um daqueles que te convidaram para vir aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque tu vai levar isso para toda a tua vida. Nos momentos de crise, tu vai dizer, caramba, eu já ouvi essa pastora falando. Eu já fui ministrado sobre isso pela pastora. A pastora já pregou essa palavra para mim, a pastora já pregou aquela palavra para mim. E ali o Espírito Santo vai ministrar sobre você. O Espírito Santo vai levar você além. O Espírito Santo vai conduzir você. O Espírito Santo vai mentorear você, vai dizer, lembra que tu ouviu essa palavra? Lembra que tu foi tratado nessa palavra? Lembra quantas manhãs você foi alicerçado em princípios? Quantas manhãs você recebeu oração de mudança? E ali, irmãos, você vai ser ministrado pelo trono da graça de Deus. Amém? É muito importante, irmãos, quando somos ministrados, porque você vai amadurecendo intelectualmente na fé. Você vai amadurecendo emocionalmente na fé. Você vai vendo coisas com os olhares espirituais. Você vai olhar o olhar espiritual e vai dizer, isso é espiritual.
Isso aqui é espiritual. Marli, Deus abençoe você, filha. Deus prospere. É espiritual. Aquilo ali é espiritual. Aquilo outro é espiritual. Você começa a ter a ministração da graça. Aí, irmãos, não vai ter no coração as ponteiras do pecado, mas vai estar escrito ali as tuas obras. Alguém vai voltar e vai dizer, um dia fulano me evangelizou. Eu aprendi sobre princípios e hoje eu estou mudando o meu jeito de agir porque um dia alguém me trouxe para viver a modelagem da graça de Deus. Oh, aleluia! Eu quero que você diga assim, pastora, eu serei influenciador de almas. Quem aí pode dizer, eu vou ser influenciador de almas? Eu vou ajudar no reino. Almas serão ganhas para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, engrandecido. Fala aí, almas serão ganhas. Isso. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai ser maduro o suficiente. E vai dizer, fulano, isso é princípio quebrado. Tu vai dizer, muda o teu jeito, muda as tuas características. Foca no trono da graça de Deus, se levanta, vive isso, vive aquilo. Tu vai começar a ministrar outras pessoas. Pessoas que você trouxe para cá, que romperam a corda, em algum momento vão voltar e vão dizer, se não fosse aquela oportunidade. Hoje eu estou com a minha visão mais aberta, porque alguém me levantou através de uma live profética, através de uma palavra profética, através de uma ministração profética. Alguém foi levantado para me abençoar. Então você vai ser um dossiê do céu. Diga assim, eu quero ser um dossiê do céu. Eu quero ser um dossiê da graça. Eu quero ser ministrado pelo trono da graça de Deus, pela autoridade que vem do trono, pelo poder que vem do trono, por aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a operar. Amém? Almas. E eu hoje atendi essa jovem, e uma última vez que ela falou comigo, eu tinha soltado de cachorro nela, por causa de pecado, de coisas pessoais. E ela falou, pastora, eu voltei para agradecer a quem me evangelizou e a senhora, porque aconteceu muita coisa, mas a minha visão está diferente. A minha visão está diferente. Eu estou sendo ministrado. Eu ainda escuto a senhora falar coisas para mim e eu entendi que eu precisava mudança. E eu fiquei pensando, eu falei assim, Deus vai alcançar vidas. Através daquilo que você faz, você está gerando um memorial diante de Deus. Você, que tem sido evangelista desse ministério, você é um memorial do trono da graça de Deus. Você é um memorial do trono da graça de Deus. Exatamente, Ruth. Depois eu vou te contar, porque eu vi muita mudança. Irmãos, às vezes a gente tem que dar um passo fora para poder entender o que estava dentro. Entender o que tínhamos do lado, entender o que precisávamos viver. É muito forte. E você vai ser um memorial de Cristo. Entenda isso. Você será um memorial de almas. Diga, eu serei um memorial de almas. Almas serão resgatadas pelos princípios que eu também vou exalar. Você que tem aprendido sobre princípios, você começa a exalar princípios. E se você exala princípios, você exala sobre almas. E almas serão exaladas para exalar em outras almas. Olha isso. É muito poder, irmãos. Muitas pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. Isso mesmo, Luana, ó. Olha aqui, ó. Isso é palavra. Irmãos, nós temos pregado um Evangelho aqui tão puro, tão de Cristo, tão verdadeiro, tão genuíno. E eu vou dizer a você, eu quase não escuto ninguém pregar o que eu estou pregando. Tem pastores com muitos valores assim, irmãos. Tem muito homem e muita mulher de Deus aí no campo de guerra. Mas cada um é levantado de um jeito.
E do jeito que nós temos pregado aqui, eu não tenho visto. As ministrações do jeito que tem acontecido aqui, Deus tem tratado vidas aqui através da palavra. Amém, irmãos? Deus tem tratado mentes aqui através do dom intelectual de Cristo. E eu creio que muito mais o Espírito Santo de Deus, ele vai operar através do que tem sido ministrado. Você vai ser ministrado pela abundância, pela prosperidade, pelo desenvolvimento, pelo crescimento e pelas novas oportunidades. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem como uma pessoa que muda através de princípios ela não prosperar. Se você está passando um momento difícil, acalma o teu coração. Você vai prosperar. Escute bem o que eu estou te falando. Se você está vivendo um momento difícil na tua vida sentimental, fica tranquilo. Continue operando sobre princípios. A coisa vai mudar. Sabe por quê? Você plantou altares para o diabo. Hoje, você está aprendendo a plantar altares para o Espírito Santo. Você está entendendo o que é sacrifício, o que é vida com Deus, o que é reconstrução. Amém? Você vai frutificar. Mas você não vai frutificar sobre altos e baixos. Você vai frutificar no alto. Porque lembra que eu li aqui? Quando uma pessoa quebra princípio, ela não consegue chegar no alto. Mas se ela cumpre princípio, ela vive no alto. Ela vive a herança. Ela é provado na herança. Você vai viver a herança da graça. Se uma pessoa vive a herança da graça, irmãos, desculpa. O macumbeiro pode fazer macumba para mim. O invejoso pode olhar para mim. O maledicente pode falar mal de você. Não vai te alcançar. Paz do Senhor, Helena. Não vai te alcançar. Pastora, estão fazendo o complô. Vai cair, irmãos. Porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Lembra? O que está sobre você está à base dos princípios, que é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo repousa sobre você, quem é mais forte? O Espírito Santo ou Satanás? O Espírito Santo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está buscando o teu mal, deixa. Porque Jesus vai tratar. Amém? Você vai continuar sendo ministrado pelo trono da graça de Deus. Você é blindado. Você é intelectualmente erguido. Você é intelectualmente, seja bem-vindo, meu filho, transformado, lapidado, reconstruído. Boa noite, filha, seja bem-vinda. Aí eu vou dizer pra você, a macumba não te pega, os maus olhos não te pegam, a inveja não te pega. As pessoas que estão levantando falso testemunho contra você vão cair, porque você é a força. Você tem a força do céu, do Espírito Santo. Então, irmãos, abra mão de qualquer coisa, mas viva os princípios. Abra mão de qualquer propósito, além dos princípios daquilo que você tem que viver. Mas não fique pautado. Amém? Ah, pastora, se eu fizer isso, que vai acontecer? Não, irmãos. Quando você faz de Deus a tua confiança, você se torna um gerador de milagres. Quando você faz de Deus a tua retaguarda, você se torna um gerador de milagres. Você se torna um gerador dos sonhos de Deus. Porque você é um possuidor de herança. Amém? Você se torna um possuidor das heranças daquilo que Deus tem para operar na sua vida. E o nome do Senhor será exaltado, engrandecido, glorificado e manifesto na sua vida. Então você não vai estar preocupado se tem gente te fazendo mal, se tem gente querendo te prejudicar. Irmãos, tudo que se você é seguidor de princípios, você está enquadrado em Deuteronômio 28. A bênção vem atrás de você. Você vai andar por cima, não por baixo. Doença não te pega. Teu celeiro será ministrado. Amém?
o trono da graça de Deus será revelado e a autoridade espiritual que vem de Deus vai dar a você poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então, se você está buscando seguir princípios, irmãos, o maior princípio quebrado que eu conheço é a emoção. Sabia disso? É o maior. As pessoas que são ansiosas, emocionadas, inseguras, isso tudo é propósito de Satanás, para você não cumprir os princípios da confiança. Se você não vive os princípios da confiança, você tem princípio quebrado. Se você tem princípio quebrado, você não abunda. Você não vive o propósito e a proposta da herança daquele que tem o poder de operar. Quem aqui quer ser abundante? Quem aqui você quer ser abundante? Primeira coisa, seja fiel a Deus no pouco, que no muito Ele vai te colocar. Sabe por quê também, irmãos? Tem pessoas que vêm pra cá e Deus começa a honrar. Elas param de honrar, perdem tudo. Não seja infiel a Deus. Primeira coisa para quem quer ser abundante é ser fiel. Tira o coração do dinheiro e ser fiel a Deus. Amém? Conheço um monte. Quando veio pra cá o caminho abriu, daqui a pouco perde tudo. Seja fiel a Deus. Você tem que ser fiel ao altar que tem te abençoado. Primeiro é fidelidade. Domínio próprio vem através do Espírito. Domínio próprio vem através do Espírito. Princípios. Amém? Abre mão de tudo para seguir princípios. Para obedecer a Deus e para seguir o Espírito Santo. Já era. Porque se também você abunda e você não é fiel a Deus, o diabo tem legalidade para tocar em você. Entenda bem isso, hein? Ah, pastora, estourei de vender. Mas se você não é seguidor de princípios, se você não honra o altar que você recebe abundância, você quebra. Daqui a pouquinho quebra de novo. Isso aí tem campo aberto, irmãos. Aonde tem campo aberto, demônios têm legalidade física para operar. Material, espiritual, intelectual, emocional. Eles começam a tocar em áreas da vida. E princípios. Amém? Princípio da confiança, da obediência. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não deixe para tomar decisões amanhã. Aquilo que você tem que cumprir com Deus, voltar para Jesus, aceitar Jesus, é hoje que você tem que fazer, não é amanhã. Amém? Não é amanhã, é agora. Amém? Eu conheço pessoas que estão 10 anos. Ah, eu tô crente, minha vida não muda. Não vai mudar. Enquanto o crente não for ministrado em princípios, a vida dele nunca vai chegar em lugar nenhum. Ele sempre vai viver em felicidade em alguma área da tua vida ou em todas as áreas da tua vida. Amém, irmãos? Vamos encerrar amanhã, estarei 8h30 da manhã com princípios bíblicos, inteligência emocional. Amanhã estaremos, hoje eu estava com um problema aqui, felizmente, mas amanhã estaremos juntos. E a graça, o trono de Deus. Eu queria falar esse aqui, irmãos, é o Vencendo Raízes Hereditárias. Pastora, como é que eu faço para ter esse livro? Vai lá no Clube dos Autores. Ele tá, eu acho que 62 ou 64, que esse livro aí ele é grossinho. E o e-book tá 34, tá? E lá tem os outros livros nossos. Pastor, eu quero fazer parte do grupo de posse. Como que eu faço? Este grupo, irmão, ele não é para todo mundo. São pessoas selecionadas que querem viver posse. Amém? Tem um voto a ser cumprido, um valor a ser cumprido. E você que quer ir para o grupo de posse, me chame no direct, me chame no WhatsApp se você tem meu contato. Amém? E eu vou levar você para lá. E outra coisa, me segue nas redes. Essa live ela vai lá pro YouTube. Porque uma live dessa não pode deixar de ser repostada. É muito ensinamento, irmãos. É muito alimento. Amém? E amanhã, 8h30 da manhã, eu tô de volta. Gente, lá no Insta tem um canal de milagres. Eu queria que vocês fossem para lá. Porque aí você vai ter acesso lá aos links das lives, os horários, tudo direitinho. Tá bom? Vai para lá e no nome do Senhor Jesus,
portas que estão fechadas serão abertas e o nome do Senhor Jesus vai ser exaltado. Amanhã, 8h30 da manhã, estarei no ar e em nome de Jesus, o poder, a graça, a autoridade e o dom de Deus será revelado para nós em nome de Jesus Cristo. Beijo, gente! Até amanhã! Tchau, tchau!